Graça e paz, igreja, amém? Convido todos a se colocarem em pé neste instante. Abra vossa Bíblia comigo em Marcos 11, 20. O poder da fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro lembrou-se e falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. E quando tiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Oremos ao Senhor nesse instante. Altíssimo Deus, Pai Celeste, nós adoramos a Ti, ó Pai, nesse instante. Engrandecemos, Senhor Jesus, a Ti, reconhecemos a Tua majestade. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor perdoa, ó Pai, perdoa as nossas ofensas, perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados, ó Pai. Nos apresentamos diante de Ti, com o nosso coração quebrantado, precisando, Senhor Jesus, de sentir a Tua presença. Ó Deus, fala conosco nesse instante. Ministra, Senhor Jesus, a Tua palavra em nosso coração. Nós desejamos, Senhor Jesus, nesse instante, adorar a Ti, bendizer o Teu nome. Engrandecido, Senhor, seja a Ti nesta noite. Reverenciamos e adoramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, graça e paz, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor nesta noite, engrandecer ao Deus da nossa salvação. É bom estarmos aqui, amém? É bom estarmos juntos para louvar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor nosso Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Abençoe a vida do seu irmão e declare: Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui, bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Tempo para isso, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Novamente, Deus venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar, e que essa união
nunca falte para nós. Deus venha, Deus venha nos abençoar. E que essa união nunca falte para nós. Deus venha, Deus venha nos abençoar. E que essa união nunca falte para nós. Amém. Sai do seu lugar, dá um abraço no seu irmão, diga: meu irmão, Deus te abençoe. Minha irmã, Deus te abençoe. Sai do seu lugar, você não cumprimentou ele ainda, não cumprimentou ela. Tem irmãos lá no fundo, cumprimente uns aos outros. Diga: que bom estarmos aqui, que bom estarmos na presença do Senhor, que bom que Deus nos abençoou com o privilégio de estarmos na casa dele nessa noite. Amém. E a vitória do Senhor está chegando em nome de Jesus. Amém? Vejo que é a vitória. Vamos louvar ao Senhor. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou, o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Creia em nome de Jesus, e essa casa será chamada casa de oração. E essa casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações. Não devemos nunca duvidar, mas podemos nele descansar, porque a vitória é nossa em nome do Senhor. Você crê nisso em nome de Jesus? E esta casa será chamada casa de oração, e esta casa será chamada casa de louvor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Você quer que a vitória é sua em nome de Jesus? Deus é aquele que nos dá a sua bênção, a sua graça, a sua vitória quando clamamos, quando oramos, quando buscamos. Quando colocamos a nossa vida na presença dele de todo o coração e de toda a alma.
O Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, o Senhor nos restaura. Quantas coisas nós acumulamos em nosso coração, quantas coisas nós acumulamos em nossa alma, e muitas vezes andamos sobrecarregados, andamos abatidos, tristes, oprimidos por conta de tudo aquilo que carregamos em nosso coração. Mas a presença de Deus renova a nossa alma, fortalece as nossas forças, vivifica o nosso coração. Então, se você nesta noite, meu irmão, minha irmã, veio a este lugar com o seu coração abatido, triste, ou muitas vezes sobrecarregado, entregue nas mãos de Jesus, e Ele pode mudar toda a sua história, fazendo novas todas as coisas. Este rio que vem do trono de Deus passará em nossos corações e renovará as nossas forças físicas e espirituais. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Esse rio está nesse lugar. Se você quer sentir Ele, peça. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Amém, aleluia. Feche seus olhos neste momento, vamos orar. Pai querido, como é maravilhoso estar na tua presença, como é maravilhoso ter a certeza de que o Senhor está conosco. A tua palavra nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor se fará presente. E nós temos essa certeza de que o Senhor está neste lugar. E esse rio, Senhor, que corre do teu trono, passará sobre as nossas vidas nessa noite, curando, libertando, restaurando, fazendo novas todas as coisas, porque aonde a presença do Senhor está, a novidade de vida, a transformação, a restauração. Por isso, meu Deus, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos e pedimos, Pai, que aquilo que precisa ser mudado, o Senhor mude, aquilo que precisa ser curado, o Senhor cure, aquilo que precisa ser transformado, transforme, Senhor. Passa com teu rio sarador sobre a nossa alma nesta noite. Precisamos da tua presença, Pai. Sem ti nada somos, sem ti nada fazemos. Por isso, Pai, rogamos a ti agora, visita cada coração, visita cada irmão, cada irmã aqui nesta noite. Oramos a ti crendo na tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder assentar, meus irmãos. Glória a Jesus. Como é bom nós falarmos com Deus, como é bom
nós sentimos a presença do Senhor renovando as nossas forças. Amém? Queridos, quantos nessa noite têm um pedido de oração para colocar diante de Deus? Amém? A palavra de Deus nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ou seja, quando nós oramos ao Senhor com fé, o Senhor ouve as nossas súplicas. O presbítero Wilson vai estar fazendo esta oração neste momento de intercessão, e você, coloque agora todas as suas necessidades, todos os seus problemas, todas as suas dificuldades nas mãos do Senhor neste momento. Amém? Maelda pede oração pelo Elias, né? Vamos estar orando pela vida deste jovem. Amém? Vamos clamar ao Senhor. Oremos, irmãos. Deus nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor, estamos aqui na sua presença, Pai, com os nossos corações aflitos, Pai, pedindo oração, pedindo a sua bênção, Senhor. Nos dê graça, Senhor. Abençoe, Senhor, as famílias aqui representadas. Abençoe a vida do nosso pastor, Pai. Senhor, peço a Ti, Senhor, ouça as orações e os pedidos, Pai, dos seus filhos, Pai. Abençoe aqueles que estão nos leitos dos hospitais, Pai. Abençoe aqueles que estão nos leitos de suas casas, Pai. Que o Senhor conforte o seu coração. Que, se for da sua vontade, Pai, seja todos curados, Senhor. Que o Senhor se apresente para eles e dê a graça, Senhor, o amor. Que eles não se sintam só, pois o Senhor está com eles. O Senhor está conosco, Pai. Pois o seu Filho Jesus se sacrificou na cruz para nos libertar, Senhor, para nos guiar, nos manter firmes, Pai. Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Amém? Então nós vamos neste momento, meus irmãos, abrir a palavra do Senhor. Quero convidar você a meditar juntamente comigo em Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Aleluia. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. E levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvis a palavra do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, e um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e as se amontoarão.
E tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca da aliança chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sardã, e aos que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto e atravessaram o Jordão. Amém. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Oramos a Ti e agradecemos ao Senhor pela Tua bênção sobre a nossa vida. E agora abrimos o nosso coração para sermos orientados e instruídos pela Tua santa e bendita palavra. Fala conosco nesta noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, este é outro texto da palavra do Senhor, onde Deus corta as águas. Todos aqui conhecem a passagem do Mar Vermelho, certo? Que Moisés chegou até a beira do Mar Vermelho e tocou ali o Mar Vermelho, e as águas se repartiram, e o povo de Israel passou a pés enxutos. Mas além desta passagem de Moisés com o povo de Israel, também aconteceu a mesma coisa, não no Mar Vermelho, mas no Rio Jordão, com Josué. Quem era Josué? Aquele que substituiu Moisés depois que ele havia morrido. Então Moisés morreu e Josué o substituiu como líder daquele povo. E mais uma vez, o Deus Todo-Poderoso mostrou para o povo de Israel que Ele era o Deus que cuidava e que guardava dos seus. E neste episódio aqui, nós vemos mais uma vez o povo de Israel se deparando frente às águas. E neste episódio, Deus fez com que as águas fossem cortadas, e o povo de Israel novamente passou a pés enxutos. Aleluia! Aqui nós vemos, meus queridos, uma bênção gloriosa, algo grandioso que aconteceu para com o povo de Israel. E ainda hoje, o Deus que nós servimos continua amparando os seus, abençoando os seus filhos e derramando muitas bênçãos. Amém? Nós temos uma bênção muito grande para contar hoje para os irmãos. Após o sermão, você vai ver que Deus continua curando. Amém? Que Deus continua operando milagres. Mas para que esta bênção possa alcançar os nossos corações, nós precisamos pagar um preço. E às vezes, quando nós ouvimos esta palavra, pagar um preço, pastor, mas como assim? O Senhor já disse aqui muitas vezes que nós não precisamos pagar nada. E realmente, nós não precisamos pagar dinheiro nenhum por aquilo que o Senhor tem para nos dar. Quando nós falamos pagar um preço, quando nós falamos o termo pagar um preço, isso significa a nossa disposição, o nosso ardente desejo em receber algo do Senhor. Quando nós temos disposição, quando nós temos desejo de receber algo do Senhor, existem algumas atitudes que nós precisamos tomar para que o Senhor nos abençoe. Amém? E por isso falamos pagar um preço. Quando você vê as pessoas dizendo, eu paguei um preço, na realidade você não está pagando nada, porque tudo já foi feito na cruz do Calvário. Mas existem atitudes, né? Esses preços que nós pagamos são atitudes que nós tomamos diante do nosso Deus Todo-Poderoso. E o primeiro preço que nós vemos aqui nesse texto, que esse povo teve que pagar, ou seja, ele teve que ter esta atitude para receber a bênção da parte de Deus, está no versículo 3 ao versículo 5. Você que está com sua Bíblia aberta pode ler juntamente comigo. Diz assim a palavra do Senhor:
E ordenaram ao povo dizendo, ou seja, existia uma ordem. Deus ordenou para esse povo que fizesse alguma coisa, amém? Assim como Deus também nos ordena, olha meu filho, faça isso, não vá por esse caminho, vá por aquele outro. Deus sempre está nos direcionando e nos ordenando a fazer algo para que Ele assim possa nos abençoar, amém? Então o versículo continua dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levaram, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Ou seja, não fique sentado, não fique parado. Está vendo que a arca está caminhando? Vai junto, não fique de braço cruzado. Versículo 4: contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegais a ela, para que conheçais o caminho pela quais haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passardes antes. E o versículo 5: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, para que nós possamos receber a bênção de Deus, precisamos pagar o preço da preparação. Não tem como sermos abençoados por Deus de qualquer forma. Nós não podemos estar de qualquer jeito para Deus nos abençoar. Deus não abençoa vaso sujo. Deus não abençoa coração que está cheio daquilo que não agrada a Ele. Deus não abençoa aqueles que vivem de uma forma totalmente contrária da vontade de Deus. Para que nós possamos ser abençoados por Deus, pelas suas bênçãos, precisamos nos preparar, amém? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Aqui Josué disse para o povo de Israel, da parte de Deus, no versículo 5: santificai-vos. Esta é a atitude que o povo teve que tomar. Vocês querem ser abençoados por Deus? Santificai-vos. Esse é o preço da preparação. A santificação era o preço que Deus exigia do seu povo naquela hora. Naquele momento Deus cobrou isso do povo: santificai-vos, para que você possa ver as maravilhas do Senhor. Santificação. Meus queridos, nós precisamos entender o sentido da palavra santificação. A palavra santidade no hebraico, ela é a palavra chamada kadosh. No hebraico, a palavra kadosh, traduzida para português, significa separado. Ou seja, eu sou kadosh, eu sou separado para Deus e por Deus, para viver uma vida de acordo com a vontade dEle. E a santificação, meus irmãos, que é o processo que acontece dentro do nosso coração, a partir do momento que nós somos separados para o Senhor, é o processo onde nós tiramos de dentro de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Ou seja, Deus nos tira do mundo e a santificação nos tira o mundo de dentro de nós. Amém? Então tudo aquilo que não agrada ao Senhor, Deus, Ele retira do nosso coração através da santificação. É um processo que precisa acontecer, para que então, quando esse processo começa a acontecer em nossa vida, e nós somos então limpos, restaurados pelo poder de Deus, o Senhor então começa a derramar em nossa vida as suas bênçãos. Amém, irmãos? Então não tem como sermos abençoados se não sermos primeiro limpos. Amém? O vaso, que Deus usa é aquele que está limpo. Ele não pode ter sujeira, ele não pode ter riscos, ele não pode ter ali dentro nesse vaso trincas, porque senão, quando Deus derrama o óleo, representado pela bênção de Deus, esse óleo vai se contaminar, e se tiver rachado o vaso, vai esvair esse óleo. Então nós precisamos estar preparados para recebermos a bênção de Deus. Amém? Por isso ele falou para o povo de Israel aqui: olha, santificai-vos.
Ficai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Aleluia! Glória a Jesus. Existia esse preço que eles tinham que pagar: santificação. Segundo preço, versículo número 6 diz assim: e também falou aos sacerdotes dizendo: levanta a arca da aliança e passai diante do povo. E levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Ou seja, Deus falou: levanta a arca e passa. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Levantaram e... Que atitude é essa, irmãos? Obediência. Amém? O preço da preparação, o preço da obediência. O povo foi obediente. Não tem como sermos abençoados pelo Senhor, recebermos a bênção de Deus, se não formos obedientes. Eu já disse aqui várias vezes: o abecedário humano é ABC. E o abecedário de Deus qual que é? Obedecer. Pronto, esse é o segredo. Amém? Se você obedecer, Deus vai abençoar. Se você se santificar e obedecer, Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu. Às vezes as pessoas não entendem esse princípio. Como Deus vai abençoar a nossa vida se nós não somos obedientes a Ele? Deus não usa vaso sujo, Deus não usa vaso quebrado. Ele tem que estar limpo e reparado, e tem que ser obediente. Você já viu algum vaso ordenando alguma coisa para o oleiro? Quem aqui já viu um oleiro trabalhar no barro? Já? Quem já viu? Irmã Clarice já viu? O oleiro, ele pega o barro, a argila, coloca em cima da roda, e aquele barro está totalmente entregue nas mãos do oleiro. E ele pega ali com aquela maquininha, vai apertando ali, aquela roda vai rodando, e ele vai ali lapidando aquela argila, tirando as pedrinhas, as raízes, as impurezas, e vai modelando aquele barro. Você já viu algum barro reclamando para o oleiro do que ele está fazendo? Não. O barro está ali disposto nas mãos do Senhor, entregue nas mãos do oleiro, e o oleiro faz o que ele quer. Amém? Assim também nós precisamos estar nas mãos de Deus. Nós não ordenamos nada a Deus, nós não determinamos nada para Deus. Deus é que determina para nós: ó, me obedeça. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você santificar, você vai ver maravilhas acontecendo. Aleluia! Então precisou disso: preparação, obediência. E o versículo 13, meus irmãos: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Ou seja, a correnteza que vinha iria parar, e as águas que vinham de cima se levantaria, cortaria ali, pararia a correnteza, e o povo passaria. Ou seja, Deus falou algo que iria acontecer, não tinha acontecido ainda. E aí? O que precisou esse povo ter para crer nisso? Fé. Amém? Precisou ter fé. Sem fé não tem como agradar a Deus. Aqui Deus falou: olha, assim que os sacerdotes molharem os pés nas águas, as águas vão parar e vão se levantar, e vocês vão passar pés enxutos. Mas eles tiveram que ter muita fé para isso acontecer. Os sacerdotes então obedeceram e pisaram, e as águas pararam. Então, meus irmãos, para eles receberem essa bênção, tiveram que ter muita fé. E a gente tem que ter fé. Eu preciso ter fé. Você precisa ter fé. Nós precisamos ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e nós jamais conseguiremos nada da parte do Senhor. Irmãos, essa igreja foi levantada por fé. Nós estamos aqui por fé. Os irmãos lembram tudo que a gente passou aqui.
Muitas vezes eu chegava com uma notícia para os irmãos e o povo falava: pastor endoidou, ficou louco. Mas não é louco, todo pastor tem que ser um pouco louco mesmo, mas tem que ser de fé. Se não tiver fé, as coisas não acontecem. Deus não abençoa. Amém, meus irmãos? Eu me lembro muito bem quando nós começamos a igreja aqui. Nós começamos a igreja no Parque Alvamar há praticamente 18 anos atrás. Eu era bem mais novo e bem mais magro, tinha mais cabelo. E eu me lembro como se fosse hoje, como a gente estava lá no primeiro salãozinho lá em cima na Mirkervec, e nós estávamos ensaiando ali com um grupo de louvor na época, e do lado da igreja moravam os traficantes de arma, e na frente os traficantes de droga, bem da frente da igreja, do lado da igreja. Nisso chegou 2 rapazes de moto, bateram lá na igreja, entraram de moto lá dentro da igreja. Cadê o fulano com a arma na mão? Cadê o fulano? Cadê o fulano? Não tem ninguém aqui com esse nome. Eles se confundiram, acharam que eram os traficantes de arma, moravam ali, onde era o portão da igreja, e acabaram confundindo. E quando eles então foram embora, o traficante de arma saiu de dentro da casa dele com a arma, e os meninos da igreja que estavam chegando de moto, nisso, ele achou que eram os caras que tinham vindo para matar eles, apontou a arma para a cabeça dos meninos da igreja de moto e quase atirou. E nisso eu coloquei a mão na cabeça e gritei e falei: pelo amor de Deus, para, porque são os meninos da igreja. E ali eu fiquei assim apavorado com aquela realidade e falei para a igreja: irmãos, nós precisamos orar para que Deus mude a realidade desse bairro. Nós precisamos clamar a Deus para que Deus mude a realidade aqui. Tivemos fé, irmãos, e começamos a orar, e Deus mudou a realidade do bairro. Uma semana depois, o traficante de arma pegou a mala dele, foi embora, sumiu, desapareceu. E aonde o traficante de arma morava foi transformado num barracão de salão social da igreja. Amém? Depois, mais um tempo, os traficantes de droga da frente da igreja, também o camburão passou lá, levou todo mundo embora e ficou uma maravilha. Deus abençoou, mudou a realidade. Tem que ter fé. Amém? A fé, como foi lida aqui, remove montanhas. Se credes, verás a glória de Deus. Mas tem que ter fé. Não é fé na fé, é fé em Deus. Amém? Não é fé naquilo que você vê, mas é fé naquilo que você não vê. Assim como o povo de Israel, eles não viram o mar abrir, mas obedeceram, tiveram fé e o milagre aconteceu. Aleluia! Então, além deles terem preparação, obediência e fé, tiveram que ter o último preço que tiveram que pagar aqui, no sentido, versículo 17: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Ou seja, alcançaram o milagre, a bênção de Deus, o favor de Deus, porque foram perseverantes. Se não tiver perseverança, irmão, não funciona. Amém? Se não tiver preparação, obediência, fé e perseverança, é complicado. Deus não abençoa. Felizmente muitas pessoas começam, mas não terminam. Inicia com aquele gás todo, daqui a pouco vê a luta, vê a dificuldade, já desanima. Não, tenha perseverança. Amém? Persista firme até o final. Deus está conosco. Deus está com você, amém? Deus está com você, te guiando, te conduzindo, te fortalecendo. Para que ter dúvida? Se estamos com Deus, nós somos maioria. Temos tudo para ser abençoados. Amém, meus queridos? Deus é bom o tempo todo. Vamos nos colocar de pé? O que está faltando aqui para a sua vida, para você ser abençoado por Deus? Santificação, preparação, obediência, fé, perseverança. Tem todos esses requisitos na sua vida? Se não tiver, peça para Deus agora, porque Ele pode te dar. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra.
Agradecemos ao Senhor porque mais uma vez o Senhor falou conosco e nos orientou através dela. E mais uma vez pedimos ao Senhor, Pai, coloque mais fé ao nosso coração, para que possamos, meu Deus, compreender a Tua vontade para nós. Nos ajude, Senhor, a nos santificar a cada dia, a sermos obedientes, a perseverarmos, Pai querido, em nossa caminhada. Não permita, Pai, que nada neste mundo tire o nosso foco do objetivo maior, que é viver para a glória do Seu nome, que é viver uma vida para a glória do Senhor. Não permita que nada neste mundo tire os nossos olhos do Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Abençoe, meu Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã, independente que seja a luta, a dificuldade que cada irmão tem enfrentado. Olha, Senhor, para a vida de cada um, e que possamos vencer as provações em Teu nome, na força do Teu poder. Abençoe-nos nesta noite, Pai querido, a cada dia, que possamos permanecer firmes na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Majestoso, poderoso, digno de louvor, proclamemos Tua grandeza hoje. Majestoso, majestoso, poderoso, digno de louvor, proclamemos Tua grandeza hoje. Jesus Cristo, Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Rei, prostrado onde aos Seus pés, Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo, Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Rei, prostrado hoje aos Seus pés, Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Rei, Jesus Cristo é Rei. Oremos. Pai, Te louvamos e agradecemos ao Senhor pelas ofertas recolhidas, pela Tua bênção sobre cada família aqui representada. Que o Senhor continue abençoando de uma forma, ó Deus, maravilhosa cada família, suprindo, Senhor, cada necessidade, multiplicando o salário e o celeiro dos Seus filhos. Derrame a Tua provisão agora e sempre. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.